Tempo é Ingangazambi, tempo é Ingangazambi. Olha que simbi pepepe, olha maianga, ingue tempo é Ingangazambi, tempo é Ingangazambi. Mãe Arlene me explicava, Abraão, que tempo é o vento, a bandeira, o tempo que dá direção para onde o grupo deve ir em busca de bons campos, de bons pastos. Que tempo indica, então, para nós a direção da construção de um espaço entre a universidade e o povo de terreiro. Esse é o primeiro encontro que temos, Laboratório de Estudos da Subjetividade e Cultura Afro-Brasileira, com o evento Ancestralidade, Cultura e Práticas de Cuidar no Terreiro. O povo de terreiro é um povo desenvolvedor de cultura, de música, de dança, de modos de viver. Esse povo que está na sociedade contemporânea do capitalismo racial de uma maneira desfavorável, que este seja o lugar de debate, de pensamento da existência, dos embates cosmopolíticos. A universidade precisa se abrir a esta experiência de cultura que os terreiros e o povo negro preserva, desenvolve em seus processos de subjetivação e contraconduta. Vou passar a palavra então para Tato Anderson. Bom dia a todas e a todos, a bênção. Primeiro agradecer ao Abraão pelo convite. Eu apareço aqui com um nome estranho, né? Tato Anderson, o que normalmente não se faz em Angola. Em Angola a gente, quando chama a noção de Tata, você chama a sua de Gina. Eu sou Tata em Cocinambá, e ao mesmo tempo sou também um professor de filosofia, o Anderson. Tá? Fui iniciado no Candomblé em 1979, então já tem umas 2 semanas que eu estou por aí no Candomblé. Estou iniciado na academia há bem menos tempo, só a partir de 96, e que tento fazer essa ponte entre o saber vindo da comunidade na qual eu fui iniciado, na qual eu nasci, literalmente nasci no terreiro de Candomblé e fui criado, e tentar fazer uma interlocução com esse saber produzido na academia. E eu imagino que, inclusive, esse seja um dos motivos pelos quais eu tenha sido chamado aqui, para tentar fazer essa mediação entre esses dois saberes. E dizer que fico muito feliz de partilhar esse espaço que está demandando, dentro da universidade, a interação desses saberes, sobretudo na área da psicologia. E nós temos aqui uma das grandes referências no ponto de vista prático, que é o Marco, que está ali quietinho, eu não sei porque não está aqui, né? Que é alguém que já está fazendo essa investigação há bastante tempo, e que poderia contribuir, pode contribuir, bom que vocês estejam nesses espaços e fortalecendo essa discussão no interior da psicologia, como produção de saber que respeite a ancestralidade, tem a ancestralidade não como um objeto de estudo que está ali, que você vai tentar compreender como uma coisa, mas como fonte de saber também ilegítimo, e tão legítimo, não ilegítimo, mas tão legítimo como o próprio saber da academia, sobretudo no que diz respeito à construção da subjetividade, né? Também fico muito feliz de ver, então, um grupo desse nascendo e se articulando no interior da universidade, com uma proposta que nós poderíamos chamar de descolonizadora do pensamento universitário, na medida em que escuta outras vozes sem o caráter do excêntrico, do exótico e do mero objeto de estudo. Fico feliz em partilhar uma mesa com Macota Valdini, com Ebamilvanda Machado, né, que são companheiras com quem eu aprendi a vida inteira, mesmo antes delas saberem que eu as lia e conhecia, eu já aprendia com elas.
em ter à minha frente o professor Kabengele Munanga, que é uma das figuras referências da discussão sobre relações raciais no Brasil, o próprio Marco que está ali, e as pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do evento. Eu gostaria de pensar, a partir dessa noção de cuidado, que é o próprio tema que foi demandado para o nosso encontro, pensar como essa noção aparece efetivamente nos terreiros e que tipo de experiência, né, assim como chamou a atenção a Makota Baldino, ela nos dá a pensar desde um ponto de vista acadêmico, profissional. Eu sou um pesquisador também das questões de subjetividade, falava isso com Abraão por e-mail outro dia desse, né? Então eu estou interessado há muito tempo em entender desde a filosofia, que é a minha área de formação, né? Eu não sou um psicólogo, embora tenha flertado com algumas perspectivas da psicologia ao longo da minha formação, com essa tentativa sempre de voltar para a psicologia, para a filosofia. E estou interessado em entender, desde o ponto de vista da filosofia, a questão como é que nós nos tornamos aquilo que nós somos. Esse é meu ponto de interrogação. E o Candomblé tem pistas, e os terreiros têm pistas interessantes para pensar essa questão, né? Primeiro é o fato de que a gente não nasce pronto, né? O Candomblé está o tempo inteiro, e o terreiro está o tempo inteiro nos mostrando isso. Não só nós não nascemos prontos, mas como nós não estamos prontos em nenhum momento da vida. Nós estamos o tempo inteiro aprendendo, e aprendemos quando ensinamos, aprendemos quando crianças, aprendemos enquanto mais velhos, né? E essa tarefa de aprender e ensinar é constitutiva da tarefa de ser o que nós somos. Nós somos, inclusive, figuras que ensinam. Somos figuras que aprendemos. E o processo de ensinar e aprender estão completamente vinculados. E pensar a subjetividade como um processo e não como uma coisa, né? Não como uma propriedade que os seres humanos têm, mas como um processo no qual nós estamos inseridos ao longo de toda a vida, é algo que o terreiro tem como marca fundamental. Mas, seja lá qual seja a nossa maneira de entrar no terreiro, seja alguém que está indo lá pedir ajuda porque tem algum problema no seu cotidiano, né? Tá com a cabeça agoniada, está com problema de saúde, e ela procura aquele lugar não simplesmente vai oferecer uma receitinha: olha, meu filho, você pega isso, mais isso, mais isso, e você sai daqui feliz e resolveu o seu problema. Acho que uma das grandes coisas que nós podemos enxergar no Candomblé e nos terreiros como um espaço terapêutico, se vocês quiserem, é nessa relação que ele te obriga a ter contigo mesmo, com a tua presença no mundo enquanto parte de uma comunidade, enquanto representante de uma ancestralidade que é uma forma de falar da história daquilo que nós somos, né? E essa história carrega o mundo. Nós somos feitos de terra, nós somos feitos de água, nós somos feitos de ferro, né? Nós somos feitos de ar. Então tem uma parte da história das coisas que nos constitui, né? E nós somos feitos de uma história dos nossos ancestrais, de pessoas que andaram e nos legaram valores, nos legaram saberes, nos legaram suas vidas, inclusive para que elas estivessem vivas. Outras pessoas tiveram que viver antes, e isso foi responsável pela minha própria vida particular. Então há uma ancestralidade que se organiza na forma de pensar a própria natureza e de pensar a história. Isso é constitutivo daquilo que nós somos. E quando eu encontro um problema, eu tenho que tratar de toda essa estrutura, de todo esse contexto, e não apenas daquele caso particular que está ali. Quando alguém chega num terreiro, muitas vezes está querendo apenas ser ouvida ou ser ouvido, né? Isso significa que essa pessoa está sentindo falta de uma comunidade na qual ela se insira e possa se sentir parte de um coletivo. O terreiro
é um coletivo por excelência, é um coletivo que tem uma estrutura familiar, em que eu tenho mãe, em que eu tenho irmã, em que eu tenho irmão, em que eu tenho pai, em que eu tenho filhos, sobrinhos, netos. É uma estrutura familiar. E essa estrutura familiar exige cuidado, exige disciplina, exige um respeito pela história, né, que constituiu essa família, né, e exige que o reconhecimento dessa estrutura comunitária, dessa estrutura coletiva, passe por uma imagem que não é apenas uma imagem de uma família sanguínea, mas uma família de afetos e de desafetos também, porque na família a gente não ama todo mundo, né? Mas em saber como lidar com o desafeto. O terreiro também é um lugar de aprender a lidar com o conflito. E como vocês sabem disso melhor do que eu, estudando psicologia, né? O que a gente precisa como mais urgente na organização dos nossos complexos subjetivos é aprender a lidar com os conflitos. E o terreiro também é um desses lugares onde nós aprendemos a lidar com o conflito, né? E a saúde, inclusive, tem a ver com buscar o equilíbrio, e buscar o equilíbrio implica em saber que há a possibilidade do desequilíbrio, há a possibilidade do conflito, né? E, obviamente, esses conflitos vêm tanto das nossas relações com a nossa sociedade, com os nossos próprios valores, né? E com a nossa própria história. Bom, a ancestralidade aparece nesse complexo, né, como uma espécie de componente fundamental daquilo que nós somos, daquilo que nós nos tornamos o tempo inteiro, né? E é muito curioso que essa organização comunitária do terreiro, que é sempre como chamou a atenção a Makota Waldina, esse lugar por excelência do cuidado, do acolhimento, mesmo quando a gente nem tem noção disso conscientemente, como ela como criança, lembrando a sua estrutura familiar que se organiza em torno de um terreiro, né? De uma cantiga de embalar e até que ela pegue no sono. Esse é um modo de cuidar, do acolher, e um acolhimento que pode muitas vezes ser feito por uma pessoa que nem era mãe de sangue, não é, como a senhora chamou a atenção. Em pensar que nessas relações complexas nós ao mesmo tempo somos pais e mães, mas também somos filhas e filhos. Isso não impede, não tem uma relação única, ou nós somos irmãs e irmãos, né? Isso é absolutamente fundamental para compreender aquilo que o terreiro tem a nos oferecer como espaço de aprendizagem sobre as constituições subjetivas. Primeiro, nós nos constituímos numa coletividade que procura se fortalecer. E aí é absolutamente importante lembrar desse caráter de enfrentamento ao racismo que a Makota Waldina chamou a atenção. Se tem alguma coisa que é eminentemente religiosa nas comunidades de terreiro, é o fato de que ele religa, no sentido clássico da palavra religião, os indivíduos com um processo histórico que foi rompido pelo racismo que constituiu o tráfico e a escravidão. Talvez seja esse o primeiro passo religioso, não é? Porque eu nunca perdi a ligação que eu tinha com o meu inquice. A minha irmã Wanda também nunca perdeu a ligação que ela tinha com o Oxum. Não foi isso que ela religou. Ela se religou com uma história que foi partida no tráfico negreiro. Ela foi quebrada pelo racismo. E esse é um dos primeiros pontos que a gente retoma e reconstrói nesse espaço. Hoje é um espaço de resistência, é um espaço onde nós reorganizamos as experiências subjetivas, inclusive aprendendo a lidar de modos não violentos com a autoridade, de modos não violentos com a hierarquia. Porque foi exatamente isso que uma das coisas, não é, que o racismo fez. Colocou a hierarquia, colocou a autoridade em termos agressivos e violentos. Enquanto na estrutura familiar tradicional, pelo menos da tradição da qual eu venho, a autoridade e a hierarquia nada tem a ver com opressão, nada tem a ver com a violência, mas tem que haver com saber que para ensinar a gente tem que aprender.
né? Em se colocar numa posição de reverência com quem já passou por mais experiência do que eu. Isso não tem a ver com que a pessoa me humilhe, nada disso. Ela já passou por algumas coisas, e a fala da experiência implica na escuta, né? Em se acalmar para escutar, ouvir com cuidado, com atenção, em saber que a experiência e que a história tem uma autoridade porque reproduz aquilo que eu ainda não vivi. Esse é o fundamento da hierarquia. Isso é profundamente respeitoso porque é generoso. A hierarquia só faz sentido porque eu tenho algo para ensinar. Eu não sou mais velho do que alguém simplesmente porque eu sou mais velho, mas porque eu tenho uma responsabilidade. Ou seja, é uma hierarquia completamente generosa, que é ao contrário daquela hierarquia que nós herdamos do sistema escravista, que é uma hierarquia que empobrece, que mata, que esvazia de sentido a própria vida. Bom, então nós temos aí todo um conjunto de reelaborações de sentidos que se dão no interior desses terreiros, né? E, obviamente, né, isso implica numa relação outra com esse fora do terreiro. Isso é absolutamente interessante. Esse é um núcleo que está na academia. Núcleo esse que tem pessoas que são do candomblé e pessoas que não são. Pessoas que são dos terreiros e pessoas que não são. Então, isso começa a propor uma interação, não é? Que é diferente, inclusive, daquela que é feita quando uma pessoa tem um problema, vai como uma pessoa que vai buscar ajuda no terreiro. Essa pessoa faz parte da comunidade de outro modo. A academia não faz parte ainda do terreiro, né? Embora nós tenhamos o terreiro seja uma academia a seu próprio modo, em seu próprio departamento, né? Mas esses encontros entre uma instituição que historicamente legitima o saber que é sério, legitima o saber que tem prestígio, legitima o saber que recebe financiamentos como parte da produção do conhecimento que é considerado como peça fundamental do desenvolvimento de qualquer cultura, né? O terreiro ainda não ocupa esse lugar, muito embora nós tenhamos, historicamente, muitas pessoas que tenham produzido conhecimento e que muitas vezes esse conhecimento é desconsiderado. Então esse acho que é um ponto fundamental, é um desafio fundamental para um grupo de trabalho como esse. Como se relacionar com esse espaço de acolhimento, que é um espaço de resistência, que é um espaço de construção, que é um espaço de acolhimento sem violar esse próprio espaço, sem expropriar esse saber, sem chegar e encontrar esse lugar como um objeto, um campo de estudo que você invade, não é? Para sair dali com um conhecimento que não é mais o conhecimento que foi produzido naquele lugar. E aí é absolutamente fundamental que se saiba de uma coisa: esse é um lugar de resistência, é um lugar que está acostumado a lidar com essas práticas de expropriação. Criou, inclusive, um dispositivo que eu acho muito interessante, que é a ideia de ter um discurso da porteira para fora e um discurso da porteira para dentro. Se eu vejo que o indivíduo que está ali está querendo se apropriar de mim, eu vou dizer para aquele indivíduo aquilo que ele acha que é o fundamental, mas é aquilo que ele acha. E eu vou continuar protegendo o saber produzido no interior da minha comunidade, porque é aquele saber que me fez resistir a todas as agruras que o racismo provocou na história desse país e na história do mundo de uma maneira geral. Esse é um lugar de resistência. Então, você veio e não está querendo colaborar e de alguma maneira partilhar, então tudo bem, fique com um discurso que é para fora. Isso nunca toca nem de longe naquilo que é essencial para nós, que é a experiência, que só se aprende de boca a ouvido, se aprende fazendo. Por isso que eu acho uma bobagem, por exemplo, esses livros que contam tudo o que acontece nos terreiros, do ponto de vista interno mesmo, não na tentativa de compreender processos, mas fazendo descrições de práticas, contando como é que se inicia uma pessoa, o que vai na alimentação ritual. Isso não adianta para nada, porque se você está levando a sério o que acontece ali, não adianta nada pegar, um livro que conta como se faz a iniciação de alguém, porque se você quer levar a sério a tradição, aquilo
não adianta, porque não é sabendo num livro que você vai compreender, nem vai receber aquilo que é o enguso, não é? Aquilo que é o axé, que é o que se aprende vivenciando, experienciando lá dentro, não é? E se você não quer levar aquilo a sério, não tem necessidade de olhar aquele troço, não é? Então esse tipo de material que implica numa difusão desrespeitosa daquilo que seria, não é, uma descrição que foi dada num contexto de confiança com esse tipo de prática, não é algo que o povo de santo e os terreiros estão acostumados a lidar e a deslegitimar quando necessário é. Então parte inclusive importante dessa bibliografia famosa, não é o discurso da porteira para fora. Você encontra ali elementos muito pouco operativos para compreender, sobretudo, esses processos de subjetividade que interessam ao grupo. Então, primeiro ponto é agir com respeito com relação a essa experiência nova com a qual você entra em contato. Vocês não estão indo olhar um objeto como uma caneta que vai se descrever com relação a diversas perspectivas e achar que deu conta de descrever esse processo, porque não é assim que funciona. É uma comunidade, é um povo, né, que tem sua dinâmica, sua língua, seus valores, seus princípios, né, e que se organiza de modo a ser um espaço de resistência. Então, se vocês se apresentarem como uma figura que se aproxime àquilo que apareceu historicamente como opressor, o terreiro vai ser um espaço de resistência e aí vocês não vão conseguir interagir nem aprender nada desse espaço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, é em como se aproximar de maneira colaborativa. Primeiro, é saber que tem que respeitar o tempo. Inclusive é bonito que o nome seja aqui tempo, mas que é o vento, mas também é a temporalidade da experiência. E sabendo que a gente aprende não fazendo 1 milhão de perguntas e esperando que a resposta tenha a informação que te faça aprender, mas ouvindo, experimentando, acompanhando os processos, não é? No tempo que a própria comunidade te oferece. Isso para pesquisador é um inferno. É horrível, porque você tem um prazo para terminar o teu relatório e está lá a pessoa, calma, vamos aprender, vamos com calma. Mas como é que se dá lá o problema do conflito? Calma, vamos ver como é que as crianças estão lidando ali com os bichos, como é que elas estão indo lá para lidar com as ervas. E a pessoa fica desesperada. Mas essa é a temporalidade que vocês vão precisar aprender a lidar. É uma temporalidade outra. É uma temporalidade que dá a entender as coisas a partir da sua própria experiência, que é uma experiência vivida e não programada. Isso é absolutamente fundamental para entender como se pensa a estrutura familiar no candomblé. Nos terreiros não basta terminar a iniciação para você ser um pai ou uma mãe. Todo mundo sabe disso, mesmo que você receba o seu cargo. Você precisa ter a experiência de ter uma filha ou de ter um filho, e só aí você é um pai ou uma mãe. Não basta ter o cargo ali como dado na festa, né? Termina os teus 7 anos, você recebe ali os teus direitos, inclusive porque são direitos, não são fatos ainda. Eles podem sequer nunca se atualizarem, porque a atualização em passar do possível pai para um pai de fato implica em experimentar aquilo que é a trajetória de ter uma filha ou de ter um filho. Aí você é pai ou aí você é mãe. Não está nada dado de antemão, não tem um tempo certo. O ponto é que o tempo é maior, esse é o ponto, maior do que o tempo que a gente espera por aqui. Então, linha do desespero número 1, como lidar com a temporalidade que é outra. E aí, o ponto não é forçar o espaço do terreiro a se adequar à pesquisa, é adequar a tua pesquisa ao tempo do terreiro. E de repente, aprender a ter uma expectativa um pouco mais tranquila, né? Não fazer campos esperando que
ao longo de um processo, seja de iniciação científica, seja da pesquisa de um mestrado, seja da pesquisa de um doutorado. A iniciação científica tem 1 ano, o mestrado tem 2, o doutorado tem 4. Como é que a gente pretende entender, por exemplo, qualquer mecanismo de espaços subjetivos, de transformações da relação do indivíduo consigo mesmo ou nessa comunidade em 4 anos? Calma, abaixa a nossa expectativa. Talvez o ponto seja estabelecer uma outra relação com essas expectativas, né? Porque o tempo ali, inclusive, não pode ser previsto por aquilo. Às vezes você está lá programando um negócio em que se fala, calma aí, ainda não está no tempo, porque você não amadureceu, você não viu coisas o suficientes. E ainda tem isso, a comunidade não é composta apenas de pessoas que estão ali, de pessoas vivas. Tem o inquice, tem as pessoas que já vieram, já não estão mais conosco, mas que elas compõem também a comunidade, e tem as pessoas que ainda vão nascer, que também são parte dessa comunidade, pelas quais nós somos responsáveis. Então a comunidade tem elementos que a gente chama de imponderáveis. Eu não tenho como prever qual vai ser a vontade do inquice, do orixá e do vodo, do encantado, do caboclo, enfim, eu não tenho como prever qual vai ser a vontade dessas entidades, dessas divindades. Então, obrigado. De uma maneira importante é que a gente consiga reorganizar a nossa própria relação com a pesquisa. E isso é absolutamente fundamental. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa com relação aos povos de terreiro, da mesma maneira que vocês pesquisam o hospital no SUS, vocês vão ter problemas. Seja porque você receber apenas o discurso da porteira para fora, isso não vai adiantar a vocês, seja porque vocês vão ser violentos com esse espaço que é o terreiro. Isso é absolutamente fundamental, né? E essa condição de estar num canto e no outro, né, seja, estar na academia, ser um pesquisador, estar no terreiro, e eu cheguei no terreiro muito tempo antes de chegar na academia, me proporciona a possibilidade de pelo menos tentar pensar com vocês algumas alternativas metodológicas para não violar esse espaço. Isso não quer dizer que todo mundo que vai se aproximar enquanto um laboratório de estudos sobre subjetividade e cultura que tenha que se iniciar no candomblé. Não, o candomblé não é uma religião para todo mundo. Não queremos que todas as pessoas do mundo se iniciem no candomblé. Isso seria muito ruim para todo mundo. A gente costuma dizer que inclusive não somos nós que escolhemos o inquice que nos escolhe. Você pode ser amigo de um montão de casas e nunca precisar e nunca dever se iniciar. Então não é disso que nós estamos falando, mas em pensar que mesmo não se iniciando nessa prática, entrando nessa comunidade efetivamente, que algumas relações devam ser estabelecidas, né? Isso implica em pensar que o tempo é diferente, que a organização da comunidade é outra, que a organização da urbanidade é outra, né? Porque as casas ali reproduzem um outro tipo de relação com a urbanidade, com a cidade mesma. Não é à toa que a gente chama esse negócio de terreiro, de roça, que muitas vezes tem uma referência que nos leva para fora do contexto urbano, em que o tempo é ligeiro, em que a gente tem que cumprir o tempo que está no relógio, em que nós nos atrasamos. O tempo desse lugar, dessa urbanidade, é outra, né? E isso é absolutamente fundamental. Então, pensando que esse é um espaço de alteridade e que nós entramos em contato como reconhecendo essa alteridade e sem estabelecer com esse lugar uma relação desrespeitosa, no sentido de colocar as nossas categorias como parâmetro para dizer o que se passa ali, né, é sempre perigoso. Então é importante que a gente consiga, não é, ouvir o que a Makota Valdina está dizendo, não como uma pessoa que está fora da academia e não sabe dizer aquilo nos termos da academia. Não, ou seja, talvez a academia que tem uma linguagem empobrecida e ela seja tão mestra de saber, o fato de que eu tenha um doutorado, de que eu seja um professor do programa de pós-graduação, etc., não diz que eu saiba mais do que ela. Diz que nós saibamos de perspectivas diferentes. Esse é o ponto.
E aí se trata de colocar essas perspectivas em diálogo, construir coletivamente. Não pensar que o olhar da academia é mais importante ou mais qualificado e dizer que, não, aquilo é uma superstição. Isso é fundamental, porque isso não é só uma questão metodológica, isso implica na própria condição de ser do outro. Se eu vejo o ser do outro como algo supersticioso, rudimentar, atrasado, que não conseguiu ainda elaborar nos termos ocidentais aquilo que eu quero que seja dito, essa pesquisa está comprometida desde o início. Então, é se desarmar para ouvir o que o terreiro tem a dizer. E se desarmar para ouvir o que o terreiro tem a dizer implica em levar a sério o que ela chamou a atenção quando olhava para a criança que está ali. Aquela criança, assim como todas e todos que estamos aqui, estão nesse campo nebuloso entre o saber e o não saber. E por isso tem que ser levado a sério esse limite do que nós queremos e podemos desejar saber. Inclusive, reconhecendo que nem tudo no terreiro se dá a saber pela minha vontade. Se vocês estão pensando que são pesquisadoras e pesquisadores que se colocam na tarefa de pesquisar esse espaço que é outro, saibam, nem tudo vai se oferecer como objeto para a compreensão. Muito obrigado. E parabéns pela proposta.